Olá, pessoal, boa noite a todos. Com muita alegria que a gente está aqui reunido, né? Para pensarmos juntos e lembrarmos juntos dessa alma tão querida que a Glória já anunciou para a gente, né? Então, como nós vamos pensar sobre ele, abrir nossos corações para que ele tenha um pouco mais de acesso, né? Para que os nossos pensamentos, nossos sentimentos se elevem. Nós vamos então trazer à mente. Acho que está dando eco aí, Glória, no seu computador do centro. Ela vai fechar. Tá bom, obrigada. Então nós vamos trazer à mente, vamos nos propor trazer à nossa mente a imagem de Jesus Cristo, em nome de quem Dr. Bezerra de Menezes trabalhou e trabalha. A imagem de Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, a quem ele estendia tantos pedidos, tão fortemente seu pensamento e seu coração também. E nesse movimento, junto com a mensagem de abertura, nós vamos trazer para os nossos corações a visualização dessa rosa que ele cita na mensagem, uma rosa de ternura. Então, que possamos, essa noite, nesses breves momentos e daqui para diante em nossas vidas, trazer essa confiança para os nossos corações. Essa confiança de que estamos também em elaboração, de que estamos trabalhando em nós, sob a inspiração desse grande amigo, o desabrochar dessa rosa, o desabrochar dessa flor no nosso íntimo, na nossa intimidade. Compartilhando aos pouquinhos alguma pétala e algum perfume no nosso caminho. Se a gente já tiver esse sonho, se a gente já cultivar esse sonho, ainda que sob os tropeços das nossas dificuldades, já estamos abrindo essa porta da nossa intimidade com boa vontade para receber e desfrutar cada vez mais da convivência suave desse nosso querido amigo. Então, fazendo essa mentalização, trazendo essa imagem para as nossas mentes, a rosa para os nossos corações, nós vamos passar um pouquinho lá no algumas informações, né, do Dr. Bezerra de Menezes, e nós vamos começar com um trecho bem curtinho do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o livro que fala sobre a missão espiritual do Brasil, psicografado pelo espírito Humberto de Campos, através da mediunidade do Chico Xavier, em que lá no capítulo 22, de título Bezerra de Menezes, lá no finalzinho, o capítulo trata de uma reunião no plano espiritual, uma agremiação de almas de luz, de almas de escol. O livro já nos apresentou Ismael como o anjo responsável pelo nosso país e apresenta as terras para Jesus, e Jesus diz que vai ser transplantado para cá o coração do Evangelho, né? Então Ismael reúne essa assembleia venerável. Vamos imaginar uma reunião só de gente bacana? A gente consegue imaginar uma reunião só de gente muito querida, uma reunião assim, quais os nomes que a gente aqui já ouviu falar de grandes tarefeiros da humanidade, grandes missionários. Então, vamos tentar elevar isso a mais da milésima, a bilionésima centena. Então, a potência, né? A bilionésima potência. E talvez a gente consiga desejar, suspirar por imaginar essa assembleia, né? Então ele reúne essas almas de escola e fala do desenvolvimento
do Espiritismo na Terra, do Consolador na Terra, que o Mestre vai derramar as claridades, cumprindo a promessa, derramar as claridades de seu coração por toda a carne. E para que o Consolador reorganize as energias das criaturas, a caminho das profundas transições que nós estamos agora vivenciando, né? Quer dizer, desde então, né? Na verdade, há quem pense, esse processo de transformação do planeta está acontecendo há muitos séculos. Desde a chegada do Cristo, a gente já entrou numa outra era, né? Então, Ismael reúne essa assembleia levando essa proposta e olha para um dos fiéis discípulos que ele reuniu ali e diz: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito. O ser a quem ele se dirige abaixa a cabeça num movimento de profunda emoção e nada consegue dizer, e as lágrimas escorrem de seus olhos. E dali a um tempo, em 29 de agosto de 1831, nasce Adolfo Bezerra de Menezes, né? Nasce o Dr. Bezerra de Menezes lá no Riacho do Sangue, né? No Ceará, e a gente, então, o planeta Terra, então, recebe essa estrela e nós seguimos até hoje com os nossos corações encantados com a divulgação do seu trabalho, com a divulgação do seu amor, com a sua fala serena, com sua fala em que ele se posiciona sempre como pai e servo humilde, humílimo de sempre, à nossa disposição. E nós vamos observar, assim, em várias referências bibliográficas, o quanto que de fato ele e suas falanges, espíritos que trabalham, que estão vinculados a ele, discípulos dele, né, seguem disponíveis com o coração escutando os nossos pensamentos, com os corações se dirigindo para nós. Ele diz isso em algumas obras, ou as pessoas relatam esse contato, essa confiança, o resultado dessa comunhão com a alma Bezerra de Menezes, né? Nós vamos passear um pouquinho, né, com o Humberto de Campos, com Canuto Abreu no livro Bezerra de Menezes, em que ele faz um apanhado histórico até mesmo de todo o movimento político, nacional, histórico, né, do Brasil naquela época. O livro do Francisco Aquarone, O Médico dos Pobres, é uma excelente referência para a gente também conhecer o percurso de Dr. Bezerra de Menezes enquanto esteve encarnado. Porque quando o espírito reencarna, com toda a sua potência luminosa, né, Dr. Bezerra de Menezes é referência em várias histórias do movimento espírita e até do Evangelho de Jesus Cristo, mas o espírito ele vai sofrer um pouco, não vai sofrer como a gente, né? Mas vai sofrer um pouco também as agruras que a convivência planetária, a convivência com as vibrações dos encarnados, né? As vibrações muitas vezes desencontradas dos encarnados, repercute no nosso ambiente. Então nós temos também aqui os lindos casos de Bezerra de Menezes, né? Um livro apaixonante
que Ramiro Gama traz para a gente, contando a sua relação com esse espírito querido, né? Contando para a gente relação de outros vultos da doutrina espírita, outros personagens, Manuel Quintão, Antônio Saião e Bittencourt Sampaio, personagens que vieram também com a tarefa de dar andamento à solidificação do movimento espírita na nossa pátria, né? Então, Dr. Bezerra de Menezes vem indicado pelo próprio anjo do país, né, Ismael. Ele diz assim para a gente em uma das mensagens, que o amor é uma experiência nova no mapa evolutivo da humanidade. Olha só que coisa. A gente vai refletir aqui com ele o que ele traz para a gente em termos de exemplificação de tarefa, o jeito que ele gosta de ser lembrado, ele mesmo compartilha essa reflexão com Ramiro Gama através de um sonho, que ele se coloca com humildade e ternura. A gente já está desconfiando, né? Nossos corações já estão com essa imagem, com essa compreensão começando a ficar estampada dentro de nós, né? E ele traz também sempre a mensagem do bom ânimo, sempre a mensagem do acolhimento, sempre a mensagem do bom ânimo para os nossos corações. Então, quando ele fala que o amor é uma experiência nova no mapa evolutivo, ele está querendo, talvez, nos abrir os nossos corações para a perseverança, que é exatamente o título da mensagem em que ele usa essa frase: perseverai no bem e não vacileis. Então, que nós possamos abrir nossos corações e mergulhar nesse convite. Nessa mensagem, ele também diz assim para a gente, ele faz uma pergunta, ele diz para a gente que percebe as nossas perquisições quando a gente fala assim: quando a sociedade vai ficar melhor? Alguém aí de vez em quando pensa isso? Levanta o dedo aí. Quem é que pensa isso de vez em quando? Puxa vida, coração do mundo! Quando é que essa sociedade vai melhorar? Ah, não, olha só isso que está acontecendo, olha aquilo outro. E ele, nessa mesma mensagem, nos alerta que isso é resultado também, nós vamos refletindo com a espiritualidade, com Joana de Ângeles e tantos outros, da influência do meio, e cientistas sociais também, né? Cientistas, o pessoal que trabalha nas ciências humanas, no desenvolvimento humano, tanto na área da psicologia, quanto na área de propaganda, me escapou o termo agora, né? Quando a gente está falando de propaganda, enfim, vai mostrar para a gente o quanto nós somos sensíveis a determinadas falas e ideias que são apregoadas. Afinal de contas, nós somos seres sociais. Então, ele traz para a gente aqui a reflexão de que a grande mídia prefere a divulgação dos acontecimentos, ele usa a expressão canhestros, em condições exageradamente perniciosos, porque isso chama mais a atenção, né? Então ele fala que com isso arrefece, amorna, desertam muitos lutadores empenhados que teriam reencarnado também para colaborar com o estabelecimento do reino nos corações. Sempre lembrando que a gente vai, assim, a tarefa de estabelecer o reino no nosso coração, né? No nosso coração primeiro. E assim, através de ondas de amor, como é que nosso coração vai se transformar na rosa de ternura que ele diz aí na mensagem? Alguém aqui, quando chega no final da noite, a maioria dos finais da noite, o que é que a gente pensa? Ou então no meio do dia, na hora daquele vucu-vucu,
né? Na hora que o caldeirão está fervendo, a gente olha para o nosso coração, é comum a gente pensar, que flor, tem uma rosa no meu íntimo. Ou acontece ainda muitas vezes da gente pensar que a gente como rosa não está muito bem, não. Tá mais com cara de espinho do que com cara de rosinha. Então, propostas que a gente vai se fazendo, tateando o passo a passo inicial do autoconhecimento que a doutrina espírita nos chama a fazer. E aí, então, ele nos chama para essa conscientização. Nós, com nossas limitações, somos também colaboradores do estabelecimento do reino, porque somos chamados a revolver a terra do nosso coração. Ele está nos alertando para que a gente não desanime, não esmoreça, como diz o título da mensagem, perseverai sempre. Perseverai no bem. Contribuí, filhos e filhas da alma, com a vossa ternura. Olha, gente, eu estou lendo outra mensagem. Olha quantas vezes essa alma querida afirma que nós temos potencialmente ternura no nosso íntimo. Então, às vezes uma fala que sai meio enviesada, sai meio aborrecida, nos impressiona, nos impacta. Essa noite, o convite do Dr. Bezerra é para a gente lembrar da potência da ternura que todos nós trazemos no nosso íntimo. Para que a gente se entregue à confiança, como está lá no Evangelho, com fé em Deus e fé em nós mesmos. Para que permitamos o desabrochar dessa flor, dessa rosa de ternura no nosso íntimo. Então, transformando o sentimento de entrega, transformando as imperfeições em sentimento de entrega, em nome da caridade fraternal que em breve vai se expandir por toda a terra. Mensagens de esperança que ele está trazendo para a gente desencarnado. Mas lembra que ele reencarnou? Lembra que ele reencarnou? Lembra que ele esteve aqui com a gente por 65, 67 anos, mais ou menos? Então, esse percurso que ele fez enquanto encarnado, nós estávamos lembrando das dificuldades, das reverberações que as vibrações desencontradas do planeta promovem e sensibilizam também as almas que estão muito à nossa frente, não vão assim, tem muito menos risco de esfriar, de esmorecer, de enfraquecer, mas ficam reflexivas, passam também por momentos em que sentem o baque da luta. E Dr. Bezerra de Menezes passou por essas situações. Passou por essas situações na família, no núcleo original da família. Perdeu o pai desencarna, o pai primeiro entra numa situação financeira muito delicada, né? Desencarna no ano em que ele está, no período em que ele está se mudando para o Rio de Janeiro para cursar medicina. Isso é um impacto que ele traz na alma jovem. Depois, quando ele se forma, lá entre 25 e 27 anos, nunca sou boa com número, depois que ele desencarna, ou depois que ele se forma, e ele é convidado para trabalhar, convidado por um professor para trabalhar no corpo de cirurgiões do exército. Depois ele recebe um convite, aí ele já está casado, recebe um convite para ser, porque ele, assim, a fama dele de médico dos pobres já está estabelecida, porque ele abre um consultório que não é muito frequentado e começa a fazer consultas, oferecer consultas sem custo, gratuitas, para amigos, parentes, amigos, e aquilo vai espalhando para as pessoas do bairro. Então, daqui a pouco já tem fila
para ser atendido por ele aquela população que não tinha mesmo recurso para retribuir financeiramente, né? Não é quando a gente vai fazer um serviço profissional para um parente ou para um amigo e a gente oferece, né? Ou oferece sem custo, porque ele abraçava as pessoas que tinham aquela dificuldade financeira. E aí foi estabelecendo a fama dele de médico dos pobres. Então, ele passa por dificuldades, ele fica viúvo, ele sofre perseguição na política, ele sofre muita perseguição na política, porque ele não quer se mancomunar com o sistema da época, e ele luta para levar o favorecimento, como é a tarefa que a gente espera do político, né, à população. Ele é eleito várias vezes para a Câmara Municipal, ele é eleito deputado-geral, presidente da Câmara, e nessa luta de disputa de partidos divergentes, né? Ele fica viúvo, não sei se já foi citado, mas a gente sabe, né, que ele casa de novo, tem mais filhos, aumenta a sua prole, perde filhos, perde na nossa linguagem material, né? Então, filhos desencarnam, e ele naturalmente sofre o impacto daquela perda, assim como sofreu do desencarne da primeira esposa, porque os biógrafos nos retratam que ele casa as 2 vezes por amor, não é por arranjo social. Então, é um sentimento intenso que ele tem pela esposa. Quando desencarna de uma hora para outra, subitamente, adoece e morre, não dá tempo do esposo, que é médico, tratar, cuidar e salvar. A gente pode fazer uma vaga ideia do impacto que é isso, que seria isso no coração, né? E aí, então a gente está aqui traçando as lutas que ele passa na vida material, na vida política, assim por alto, né? E depois, quando ele conhece o Espiritismo, todo mundo sabe também que ele conhece num bonde, não é? Ele recebe o livro dos Espíritos de um médico e aí ele vai lendo e fica assim, ele diz que fica impressionado. Como é que eu já, sem conhecer essa doutrina, eu já sabia tudo isso que está escrito aqui nesse livro? Diz ele, né? Diz ele, então, que só pode ser o caso de eu ser um espírita de nascença, né? Então a gente sabe, né, no movimento espírita, a gente já vai entendendo, né, que a alma basta ascender, né? Às vezes já vem tudo aquilo bem aflorado e às vezes está ali esperando o momento ideal para que a alma se lance à tarefa, né, com afã e com a mesma intensidade que ele se lançou aos estudos da medicina, ao trabalho da medicina, ao casamento, aos cuidados com a família, aos cuidados com a política, né, as defesas do que ele confiava ser a melhor conduta para o político, para o cidadão. Da mesma forma, ou talvez até com muito mais intensidade, ele se dedica ao espiritismo. Um dos fatos que ajuda a intensificar essa entrega dele para a doutrina é o desencarne da filha, de uma das filhas, né, aos 18 anos. Ele, de manhã, é feito o sepultamento, ele faz a oração a Maria, e todos se comovem muito com a oração que ele faz, e à noite ele vai trabalhar na federação, à noite ele vai trabalhar na reunião mediúnica. E recebe uma manifestação, recebe a comunicação da filha, dizendo que que estava muito bem, que estava assistida, que a oração dele fez muito bem para ela, e que de onde ela estava, ela ia continuar colaborando, inspirando o pai naquela tarefa. Imagina que coisa, que misto de dor e amor, né? Que misto de dor e de satisfação. E então ele diz que a partir dali se lança de forma mais intensa ainda ao desdobramento no espiritismo, que nem por isso ficou tranquilo, gente.
Sabe quando a gente lida com as dificuldades relacionais, com as dificuldades de divergência de ponto de vista? Dr. Bezerra de Menezes também passou por tudo isso. O espiritismo na época era meio que separado entre o que chamava quem só lia o livro dos espíritos, os científicos, e quem lia o evangelho também, segundo o espiritismo, que eram os chamados místicos, né? E ele lutou muito para dissipar essa dissensão. Foi muito incompreendido, foi muito rechaçado, mas também foi muito acolhido, né? E interessante a gente pensar que no meio desse desdobramento dessas lutas, depois que ele desencarna, ele continua no plano espiritual dando andamento para essa tarefa de unificação. É quando a gente, depois, 1900 e pouquinho, a gente vai ter a notícia do Pacto Áureo, elaborado pela Federação, né? Para as solidificação, unificação do movimento espírita, vamos resumir assim. Nós vamos acompanhar aqui no Ramiro Gama dizendo pra gente que quando estava organizando esse livro Lindos Casos, sonha com ele pedindo que ele fizesse a lembrança dele nas situações que levariam saudade e alegria para ele. As situações em que ele deu algo de si mesmo, testemunhando o Cristo. Testemunhando o Cristo, dando algo de si mesmo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar rapidinho aqui. Vocês me digam se vai dar certo, porque tá numa outra página. Deixa eu ver. Compartilhar. Tá na outra janela. Ah, não vou conseguir. Compartilhe uma guia, tela cheia, guia no Chrome. É que tá em outra janela. Parece que eu não consigo não. Deixa eu ver se eu consigo... Assim, gente, digam pra mim se tá aparecendo. Eu não tô vendo vocês, porque eu mudei de página. Hã? Não tá não, Simone. Não tá não, né? Talvez eu tenha que entrar com... Deixa eu ver então. O que eu faço aqui? Eram umas imagens bonitinhas.